Você acha que não pode pedalar no mesmo dia em que treina força? Então presta atenção porque essa crença está atrasando a evolução de muitos ciclistas. Existe uma ideia muito difundida de que musculação e ciclismo precisam sempre acontecer em dias separados, como se o corpo não fosse capaz de lidar com os dois estímulos no mesmo dia. Só que a realidade da fisiologia esportiva é muito mais interessante do que isso. Hoje nós vamos resolver uma dúvida extremamente comum entre ciclistas que querem evoluir de verdade. Posso pedalar no mesmo dia em que faço treino de força? A resposta curta é sim, mas existe uma estratégia muito importante para fazer isso sem prejudicar a performance. Antes de entrar nisso, precisamos entender algo essencial. O treinamento de força não serve apenas para ganhar músculo. No ciclismo, ele melhora recrutamento neuromuscular, aumenta a capacidade de gerar torque no pedal, melhora a estabilidade do core e aumenta a eficiência mecânica. Em termos simples, você aprende a produzir mais potência com o mesmo esforço. Agora, imagine combinar isso com treino na bike. Quando essa combinação é feita de forma inteligente, o ciclista melhora força, potência e resistência ao mesmo tempo. Mas o erro acontece quando a pessoa simplesmente joga os dois treinos no mesmo dia sem pensar na ordem, intensidade ou recuperação. Primeiro ponto importante: o objetivo do dia de treino. Se o foco do dia é desenvolver potência na bike, o treino de ciclismo deve vir primeiro. O sistema nervoso precisa estar fresco para produzir potência máxima. Depois disso, o treino de força pode ser realizado com foco em estabilidade, força complementar ou volume moderado. Agora, se o objetivo do dia é desenvolver força máxima, a ordem pode ser invertida. O treino de musculação acontece primeiro e o pedal depois pode ser mais leve, funcionando como estímulo aeróbio ou recuperação ativa. Essa organização evita que um treino prejudique o outro. Outro ponto extremamente importante é a intensidade. Não faz sentido realizar um treino extremamente pesado de perna na academia e logo depois sair para fazer intervalos máximos na bike. O sistema nervoso ficaria saturado e a qualidade do treino cairia. Ciclistas inteligentes distribuem estímulos. Em dias de força pesada, o pedal pode ser mais controlado. Em dias de intervalos intensos na bike, o treino de força pode ser mais técnico ou focado em core. Agora vamos falar de algo que pouca gente entende: o efeito de interferência. Esse conceito aparece quando estímulos de força e resistência são realizados de forma desorganizada e acabam competindo entre si no processo de adaptação. Quando bem planejados, porém, eles se complementam. No ciclismo moderno, muitos atletas combinam sessões de força e bike no mesmo dia, justamente para concentrar estresse em dias específicos e liberar outros dias para recuperação. Isso cria algo extremamente poderoso chamado organização de carga. Em vez de gerar fadiga moderada todos os dias, você cria dias mais fortes e dias realmente leves. Isso melhora a adaptação fisiológica. Agora vamos entrar em um detalhe que faz muita diferença. Treinar força melhora a eficiência de pedalada. Quando o ciclista desenvolve musculatura estabilizadora forte, especialmente core, glúteos e lombar, a energia gerada pelas pernas é transferida de forma mais eficiente para os pedais. Menos energia se perde em movimentos desnecessários. Resultado prático: mais potência na roda traseira. Outro benefício enorme da musculação é a prevenção de lesões. O ciclismo é um esporte repetitivo. Fortalecer musculatura ao redor do quadril, joelho e tornozelo ajuda a proteger articulações que são constantemente exigidas. Isso permite treinar mais semanas ao longo do ano sem interrupções. Agora vamos falar de um detalhe que muitos ignoram quando combinam musculação e bike no mesmo dia: nutrição. Quando dois treinos acontecem no mesmo dia, o gasto energético aumenta bastante. Isso significa que o corpo precisa de combustível adequado para manter qualidade nos dois estímulos. Carboidratos suficientes ajudam a manter potência na bike, enquanto proteína adequada auxilia na recuperação muscular após o treino de força.
Sem alimentação estratégica, o atleta entra em déficit energético e a adaptação diminui. Outro ponto fundamental é o intervalo entre os treinos. Quando possível, deixar algumas horas entre musculação e ciclismo ajuda o organismo a recuperar parcialmente energia e sistema nervoso. Isso melhora a qualidade do segundo treino. Mas mesmo quando os dois treinos acontecem próximos, o mais importante continua sendo o planejamento da intensidade. Agora vamos falar de algo que pode ajudar bastante em sessões mais exigentes: a cafeína. A cafeína atua no sistema nervoso central, reduzindo a percepção de esforço e aumentando o foco durante o treino. Muitos ciclistas utilizam pré-treinos com cafeína antes de sessões intensas, especialmente quando combinam treino de força e pedal no mesmo dia. Aqui no vídeo estão passando algumas opções de pré-treinos que utilizam cafeína e que podem ajudar nesse tipo de sessão dupla. O link também está disponível na descrição para quem quiser conhecer. Mas lembre de algo fundamental: suplementos ajudam, mas organização de treino é o que realmente transforma a performance. E é exatamente por isso que muitos ciclistas acabam treinando bastante e evoluindo pouco. Falta estrutura. Se você quer treinar ciclismo e força de forma organizada, existe o Sistema de Treinamento MNB. Dentro dele, você terá acesso a treinos estruturados de bike, treinamento de força específico para ciclistas, sugestões alimentares estratégicas e um sistema progressivo de evolução pensado para melhorar potência, resistência e consistência ao longo das semanas. O link do Sistema de Treinamento MNB está na descrição e também no comentário fixado. Porque no final das contas, a pergunta não é apenas se você pode pedalar no dia em que treina força. A pergunta correta é como organizar esses dois estímulos para que eles trabalhem juntos e transformem seu treinamento em evolução real dentro da bike. E agora vamos falar de algo que quase ninguém tem coragem de dizer com clareza no ciclismo amador. Muitos ciclistas usam a frase "não posso pedalar no dia de musculação" como desculpa para não treinar força de verdade. É mais confortável acreditar que musculação atrapalha do que admitir que falta disciplina para fazer os dois. Essa é a parte polêmica. Se você observar ciclistas de alto nível, praticamente todos fazem treino de força, e muitos deles fazem bike no mesmo dia. O que muda não é a possibilidade física, o que muda é a organização do treino. O problema é que parte do ciclismo amador ainda vive preso a conceitos antigos. Existe uma mentalidade de que o ciclista deve apenas pedalar, pedalar e pedalar, como se o corpo humano fosse um motor simples que melhora apenas acumulando quilômetros. Mas o ciclismo moderno não funciona assim. A performance hoje é construída combinando estímulos diferentes: força, potência, resistência e eficiência neuromuscular. E aqui vem uma verdade que pode incomodar algumas pessoas. Se você pedala há anos e continua no mesmo nível, provavelmente não é porque você precisa pedalar mais, é porque você precisa treinar melhor. Treinar força cria algo que o ciclismo sozinho muitas vezes não consegue entregar: aumento da capacidade de produzir torque no pedal. Isso significa acelerar mais forte, responder ataques com mais autoridade e manter potência em subidas sem destruir as pernas. Agora vamos tocar em outro ponto que quase ninguém fala. Treino de força também melhora algo chamado economia de movimento. Quando os músculos estabilizadores são fortes, o corpo desperdiça menos energia em movimentos inúteis. O quadril fica mais estável, o core sustenta melhor a postura e cada watt produzido vai mais direto para a roda traseira. Isso significa mais eficiência. E eficiência no ciclismo é quase uma vantagem injusta. Agora vamos para outro detalhe que muitos ignoram. Treinar bike e força no mesmo dia também cria adaptação psicológica. Quando o corpo aprende a produzir esforço mesmo após estímulos diferentes, o atleta desenvolve algo que poucos têm: resistência mental ao desconforto. Em uma prova ou pedal competitivo, isso faz diferença brutal, porque muitas vezes a corrida não é vencida apenas pelo mais forte, mas pelo que ainda consegue produzir potência quando todos já estão cansados. E aqui vem outra parte polêmica. Alguns ciclistas dizem que musculação deixa o atleta pesado. Isso pode acontecer quando o treino é feito sem estratégia,
Mas quando o treinamento de força é orientado para potência e recrutamento neuromuscular, o ganho de massa muscular é mínimo, enquanto o ganho de força é enorme. Na prática, o ciclista fica mais forte sem carregar peso extra. Agora vamos tocar em algo que realmente muda o jogo. A combinação de força e ciclismo aumenta a durabilidade muscular. Durabilidade é a capacidade de continuar produzindo potência depois de horas de esforço. Esse é um dos maiores segredos dos ciclistas que parecem indestrutíveis em pedais longos. Eles não apenas têm resistência cardiovascular, eles têm musculatura capaz de continuar trabalhando quando outros já estão falhando. E isso muitas vezes vem do treinamento de força bem aplicado. Agora presta atenção em uma provocação. Se você realmente quer evoluir no ciclismo, precisa parar de pensar como ciclista recreativo e começar a pensar como atleta. Atleta organiza treino. Atleta entende carga. Atleta respeita a recuperação. Atleta usa cada sessão de treino como ferramenta de evolução, não como passeio. E quando você começa a enxergar o treinamento dessa forma, algo muda. O pedal deixa de ser apenas quilômetros acumulados e passa a ser parte de um sistema que constrói performance. É exatamente esse tipo de organização que muita gente começa a buscar quando percebe que está treinando muito, mas evoluindo pouco. Por isso, muita gente está migrando para sistemas estruturados de treinamento, onde bike, força e nutrição trabalham juntos. Dentro do sistema de treinamento MNB, por exemplo, o ciclista tem acesso a treinos de bike organizados por fase, treinamento de força específico para melhorar potência, sugestões alimentares estratégicas e um método progressivo pensado para desenvolver resistência e potência de forma consistente. O link do sistema de treinamento MNB está na descrição e também no comentário fixado. Porque no final das contas, a pergunta nunca foi apenas se você pode pedalar no dia em que treina força. A pergunta real é se você está disposto a treinar como alguém que quer evoluir de verdade, ou se vai continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes na bike.